Olá, boa tarde. Este é o Fala DF ao vivo, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e conto com você para fazer o nosso jornal cada vez melhor. Este programa abre espaço para o que você quer ver na televisão. Use o seu celular para gravar na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal e mande para a gente as suas ideias. Com um cenário de sol, calor, águas calmas e para completar a seca de Brasília, o Aloha Spirit Festival 2018 realizou a segunda etapa de um campeonato nacional pela primeira vez na capital federal, entre os dias 22 e 24. Mar, água salgada, coqueiros e muito surf. Não é o caso de Brasília, mas quase não dá para perceber. Pelo menos é o que parece para quem esteve no pontão do Lago Sul no último fim de semana. O local recebeu o maior festival de esportes aquáticos da América Latina e pela primeira vez é realizado em água doce. Faz vários anos que eu compito o Aloha Spirit, então para mim eu acho que é um dos eventos mais bem organizados do Brasil. Pô, parabéns para a equipe do Aloha Spirit, pô, evento alucinante aqui, em todos os lugares, né? Eles fazem um evento muito bem feito, então eles estão de parabéns. Foram 3 dias de competições de altíssimo nível, envolvendo 8 modalidades. Atletas de várias idades aproveitaram o ambiente familiar para se sentir em casa. A organização do evento transformou a orla do Lago Paranoá em uma mini-cidade, com praticamente tudo o que as famílias dos competidores precisavam. A maioria era de fora do Distrito Federal e alguns sentiram a diferença de clima e da água do Lago Paranoá. Eu sou atleta de represa também, então é muito parecido com aqui. A única diferença é a questão do clima aqui, que é muito seco, então acho que a gente sofre muito com isso. A garganta logo no começo já seca, então com certeza a hidratação é algo muito difícil pra gente que não tá acostumado, né? Eu, de vez em quando, eu treino no rio. Eu treino no mar todos os dias, mas uma vez por semana eu treino no rio com correnteza. Então eu não sinto tanto peso. E aqui eu acredito que não difere muito, porque a gente não tem corrente, mas a gente tem um vento muito forte aqui que forma ondulações. Então rolou até um surf na prova de stand-up, né? Num downwind ali, que a gente chama a favor do vento, rolou uma ondulação que colaborou para a prancha deslizar mais, bem parecido com o que acontece no mar. O stand-up paddle pode parecer uma diversão, mas é levado a sério. O esporte tem até apoio de algumas prefeituras, como no caso de Ilhabela, em São Paulo. Eles têm uma bolsa atleta municipal que ajuda todos os atletas que têm ranking, entendeu? E aí eles ajudam também com a ajuda de custo, com tudo, a passagem aérea, tudo. E fora o Bolsa Atleta. A gente vem todinha bancado pela prefeitura. Precisar o ano todo tentar um título aí brasileiro, para correr o percurso todo brasileiro para ganhar a Bolsa Atleta. E essa bolsa, para quantos atletas? Tem um número específico ou quantos aparecerem? Tem um número específico, são 2 meninas e 2 meninos da cidade. Da categoria stand-up. O respeito à natureza entre os praticantes de esportes aquáticos é um padrão. Não se vê lixo em lugar algum e a conscientização começa bem cedo. Quem pratica esporte na natureza, seja no mar, seja montanha, neve, eu acho que esse contato, essa proximidade com a natureza faz a gente compreender, entender melhor que a gente faz parte daquilo ali, né? Não existe o meio ambiente, nós somos o meio ambiente, né? Todos nós. E aquilo ali faz parte da nossa vida, a gente depende da natureza, então eu acho que a gente faz mais que nossa obrigação preservando, cuidando. Por isso que eu acho tão importante também as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, então desde cedo a gente apresentar os esportes e esporte ligado à natureza, porque a gente só aprecia e só preserva, só entende aquilo que a gente conhece. Então, acho isso muito importante. E a gente está aqui no Cerrado, né? Não tem praia, mas tem uma natureza exuberante, totalmente diferente da que eu venho. Eu já tive a oportunidade de competir no Pantanal, fora do país, enfim, cada ecossistema, cada lugar é diferente. E a gente no Brasil tem uma biodiversidade tão grande, né? A maior do mundo, a maior reserva hídrica de água doce. A gente tem que dar mais valor a isso e ensinar nossas crianças, porque são elas que vão cuidar disso, e isso é um bem sem tamanho e às vezes a gente esquece disso.
A palavra competidor, neste tipo de ambiente, não reflete em nada a realidade. Aqui imperam a amizade e a necessidade de ser exemplo para os pequenos. Comunicadora, jornalista e publicitária, Rosana Tarcitano mudou a vida em 2016, em busca de uma vivência mais sustentável. Virou Cheese Hunter e comercializa queijos e produtos artesanais em sintonia com o movimento Slow Food. Boa tarde. Explica pra gente o que é esse movimento. O movimento Slow Food é um movimento que traz não só sustentabilidade, né, para o produtor, como também o reconhecimento dos seus produtos, né, da forma que é feita, de um modo justo, né, na comercialização e limpo, dentro das boas práticas, né? É mais ou menos isso. E você usa isso para trabalhar com queijos artesanais. Agricultura familiar é o seu foco? Agricultura familiar dentro dos produtores de queijo artesanal. Então, o apelido Cheese Hunter vem justamente por ser uma caçadora de queijos, né? Eu viajo o Brasil inteiro, né, qualificando, conhecendo cada produtor, conhecendo a sua produção, vendo boas práticas aplicadas a essa produção, né? Faço queijo também com eles, né? E a gente traz quando eu conto, né, sobre a história do queijo, eu conto a história do produtor, eu resgato essa cultura, essa tradição. Então, isso tudo está envolvido também no trabalho da agricultura familiar e do Slow Food. Desculpa, o seu objetivo, então, é fazer com que essas pessoas tenham, além de sustento próprio, que elas ganhem também, além de ajudar a produção deles, você quer que eles ganhem dinheiro com essa produção? Sim, ou seja, na realidade não é só o ganhar o dinheiro, é a dignidade trazendo o valor próprio ao seu produto, que ele merece, porque nós estamos falando de artesanais, né? Então, a condição, por exemplo, o gado é todo no pasto, né? Se você for ver, as vacas, a maioria não usa a oxitocina para retirar o leite na produção. Então, eu trago esse queijo e conto a história, resgato essa cultura e também o cliente final fica conhecendo também um pouco sobre o que é o queijo artesanal, o modo de produção, os estados e etc. Existe um probleminha com essa história do queijo artesanal, um exemplo do que aconteceu no Rock in Rio, que queijos foram apreendidos. É muito comum isso acontecer? Demais. Muito pouca gente sabe disso, mas acontecem apreensões e deixam os produtores assim, no estoque zero, vamos dizer assim, perdendo toda a sua produção. Por quê? Porque eles não podem, em suma, né, no resumo, não podem circular, por exemplo, se ele tem o selo estadual, ele não pode circular no estado como federal. Então, por exemplo, se ele só tem o selo para Minas Gerais, ele não pode vir a Brasília e eu não posso comercializá-lo. Entendeu? Então, às vezes, eles estão entre essa fronteira do estado e estão querendo vender o seu produto até em feiras pequenas e se bater a fiscalização, infelizmente, eles têm essa ideia de tirar, abrir um buraco no chão, tocar fogo ou fechar tudo. Mas existe uma lei que foi sancionada agora que quer mudar essa situação, esse cenário. Exatamente. Colocando para o estado justamente essa fiscalização junto com os órgãos de saúde pública e automaticamente imprimindo um selo arte, né? E através desse selo ele vai poder justamente circular por todo o Brasil. Então é um passo. É um passo, ainda precisamos entender, ainda falta justamente os estados verem como isso vai funcionar dentro da regulamentação, mas é um grande passo. Muito obrigada, Rosana, sucesso. Eu que agradeço. Daqui a pouco voltamos com segurança pública, já já. Cerca de 600 pessoas ocupam uma área particular em Sobradinho 2 há mais de um mês. Os manifestantes reivindicam espaço de moradia popular. O material foi gravado pelo professor Diego Amorim com o celular. O que está acontecendo aqui em Sobradinho? Qual é o movimento? Aqui hoje nós tivemos a grande marcha pelo direito à moradia aqui em Sobradinho 2, com o objetivo de reivindicar a moradia popular para a região norte. Nós conseguimos juntar aproximadamente 500 a 600 pessoas, principalmente com foco nas pessoas que estão acampadas no residencial Sobradinho. Certo, aí me diz uma coisa, aqui é a área dos eucaliptos, né? Isso. Aí vocês estão reivindicando esta área ou uma área qualquer para colocar o pessoal?
Não, essa área que é uma área particular, aqui é um ato político, não é uma invasão, é uma ocupação, né? Eu sempre falo que se morar é um privilégio, ocupar é sempre um direito. Mas a área do residencial não é esta área que está sendo ocupada, justamente por isso trata-se de um ato político, não só para reivindicar os diversos projetos habitacionais que estão travados aí no governo da região norte, mas também para que o governo possa vir e fazer o cadastro das famílias que estão aqui acampadas. E o nome do movimento qual é? Aqui estão unidos o MTD, que é o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e o MLT, que é o Movimento de Luta pela Terra. Aqui a gente conseguiu unir o campo e a cidade, porque a gente entende que a verdadeira justiça social a gente só faz unindo o campo e a cidade. Unindo as duas partes, né? Exatamente. Aí aqui, por exemplo, vocês estão aqui há quanto tempo acampados nesse local? Nós estamos aqui há aproximadamente um mês e não temos previsão ainda para sair, até porque, como é uma área particular, nós estamos aguardando algumas providências tanto do governo quanto do próprio suposto proprietário da área. E ele já pediu a reintegração de posse, não? Até o momento não. Então tá bom, você quer deixar mais algum recado pro pessoal aí? Que o povo possa se unir à nossa luta e entender que os projetos habitacionais daqui da região norte é uma reivindicação desses movimentos sociais que aqui estão hoje há muitos anos. Há mais de 10 anos nós viemos reivindicando as várias áreas, os projetos habitacionais que estão aí. Eu sempre digo isso, não tem pai nem mãe, é do próprio povo que está aqui hoje, que está aqui em Sobradinho, que ajuda a construir a política habitacional de Brasília. E não está vinculado a nenhum partido ou político em si, né? É exatamente isso que nós estamos aqui para mostrar, que esses projetos habitacionais não tem pai e não tem mãe. É do povo, construído pelo povo e para eles. Por conta da movimentação de pessoas, o áudio tem muito som ambiente, mas lembre-se que isso não é um problema. Nós agradecemos o envio do material e contamos também com a sua participação. Balanço da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mostra que aumentou em 22,8% o número de pessoas assassinadas no mês de maio, em comparação ao mesmo período em 2017. 38 pessoas foram mortas no mês passado. Em junho, os registros estão se acumulando. A morte de um estudante de filosofia da Universidade de Brasília, no sábado, despertou comoção e revolta entre os alunos. Givago Henrique de Jesus Miranda, de 33 anos, foi encontrado morto. Supostamente, ele teria sido assassinado a pedradas devido às marcas encontradas na cabeça. O corpo de Givago foi encontrado aqui neste matagal, a menos de 300 metros da quadra residencial da Colina, endereço dos principais professores da Universidade de Brasília e de alguns estudantes. Segundo os moradores, essa área se torna muito perigosa por conta do mato alto e porque abriga usuários de drogas durante o dia e durante a noite. Givago era formado na UNB em antropologia, mas nunca desistiu de estudar. Agora estudava filosofia. Todo mundo aqui conheceu ele de alguma forma, que ele é uma figura carimbada no ICC há muito tempo, vários anos, se não me engano são 9 anos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte. Até o momento, nenhum suspeito havia sido indiciado. Estudantes da Universidade de Brasília se queixam da falta de verbas e os cortes recentes de servidores da universidade. O número de seguranças dá para notar que reduziu drasticamente do semestre passado para esse semestre. E assim, creio que isso é atribuído ao déficit que a UNB tem, né? Olha, tudo que aconteceu nesse semestre foi muito triste, assim, né? Muitas mortes aqui dentro da UNB, muita insegurança mesmo. E a gente vê que eu pelo menos sinto que é uma falta de cuidado mesmo, desde aqui da nossa reitoria e tudo mais, mas a nível federal mesmo, né? Esse descaso com a educação, na verdade. Eu sinto muito isso, assim, que muitos alunos têm sofrido, seja a saúde mental, seja com roubos, e isso tem, eu acho que, precarizado muito a nossa educação, acima de tudo eu vejo isso, assim. Com a gente aqui no estúdio, o comentarista de segurança, o delegado Luciano Leiro, vai analisar esse caso. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia, telespectadores. Bom, o que você acha? Mais uma vez, aquela frase que a gente sempre coloca, né? A segurança pública não é só um caso de polícia. Temos 3 fatores aqui que a gente pode colocar. O primeiro deles parece a questão da segurança. De fato, né, eu fui estudante da UNB em 1989 e sempre desde essa época a gente tem esse dado, esses problemas com relação à segurança da UNB. São casos de falta de iluminação, falta de pessoal, parece que as coisas se repetem.
Então, não é possível, de fato, você ter uma segurança onde você não tem iluminação, onde você tem um déficit de servidores da área de segurança, de viaturas, etc. Então, isso tudo é uma questão de infraestrutura, de investimento, e que as universidades têm passado por um grande problema, de fato. Um outro ponto é a questão, essa vítima, infelizmente, ela parece que tomava alguns medicamentos, e esses medicamentos faltaram, psicológicos, esses medicamentos, eles faltaram na rede pública, e ele passou a não tomar mais esses medicamentos. Então, a gente já vai gerando também um outro complicador. E a questão importante aí, essa questão dessa falta de segurança, principalmente com relação à UNB e às universidades, eu acho que no Brasil todo. Sem ser na universidade, o que pode justificar esse aumento no número de homicídios, por exemplo, que a gente comparou maio do ano passado com maio desse ano? Vários fatores podem ocorrer aí, né? Nós já batemos aqui na tecla da questão desse sistema hoje, né, em que os presos são soltos, né, a polícia prende e a justiça solta, seja através da audiência de custódia, que é importante, mas que tem que ser avaliado de uma forma melhor, com mais critério, e também da questão do sistema penitenciário, em que o preso, devido aos nossos N recursos que nós temos, o preso ele não fica o tempo que é necessário para que ele cumpra a sua pena. Muito obrigada pelas informações. E no próximo bloco, a 6ª entrevista da série com os pré-candidatos ao GDF, com a gente, o empresário Alexandre Guerra. Daqui a pouco. Com a gente ao vivo aqui no estúdio, Alexandre Guerra, o 6º entrevistado da série que estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Ele é advogado e empresário. Nós temos 10 minutos para abordar 5 temas e os pré-candidatos podem apresentar suas propostas sobre educação, segurança, saúde, tributação e ainda falar sobre corrupção e problemas com a justiça. Caso haja questionamento de telespectadores e houver tempo, a pergunta será incluída. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. É um prazer estar aqui com vocês no Fala DF. Agradeço o convite. Boa tarde a todos. Como a gente tem feito, a primeira pergunta é do nosso comentarista de língua portuguesa, o professor Diego Amorim. Desculpa, vamos começar então falando de saúde. A gente tem dito que a saúde no Distrito Federal ela está numa maca num corredor de hospital público. Qual que é a sua proposta para mudar esse cenário? Olha, a gente está fazendo um diagnóstico profundo da saúde aqui no Distrito Federal. A gente colocou muitas pessoas do setor público e do setor privado para conseguir contribuir. E realmente o que a gente vê é que sobra recurso, né? A gente tem 6,5 bilhões de reais que vai para a saúde, só que falta gestão. Inclusive, a gente acabou de devolver para o governo federal perto de 330 milhões de reais para a saúde que não foram usados. Então, a gente não pode ficar na desculpa de que falta recurso para a área de saúde, como não falta em nenhuma área do Distrito Federal. E a gente tem que olhar para a gestão, né? A gestão hoje da saúde é ineficiente. Por exemplo, a gente tem uma proposta, né, da atual gestão de tirar, né, a atenção básica dos hospitais, que isso é uma coisa fundamental e realmente faz muito sentido, já é feito em muitos países, mas a gente vai para os hospitais, a gente conversa com as pessoas. Eu tive aqui, inclusive, muito perto aqui de onde a gente está, no Paranoá, e eu vi uma fila lá de pessoas para marcar exame dentro do Hospital do Paranoá e perguntei, mas não era para fazer isso na Unidade Básica de Saúde, na UBS? Mas a gente foi lá no posto de saúde e não tinha, né? Eles falaram para vir aqui no hospital. Então, são diretrizes que vêm do próprio governo que não são aplicadas na ponta, né? São falta de medicamento, né? Um problema grande, e não é falta de recurso, né? É incapacidade de gerir. A gente não tem um controle de estoque de medicamento. Então, é só alguém passar a mão no estoque dos hospitais e levar, que ninguém tem um controle disso. Falta tecnologia a serviço da saúde. Para que um cidadão precisa sair de casa, passar o dia para marcar uma consulta, se ele não poderia fazer isso do celular, né? Prontuário eletrônico, a gente não tem isso implantado de forma eficiente. Prontuário eletrônico não é uma tecnologia nova. Isso já devia estar aí há 20 anos no governo. Então, se a gente não utilizar, né, modelos de gestão que dê certo, né, que ajudem a vida do paciente, e não o contrário, realmente a gente não vai conseguir avançar nesse tema super importante. Em relação, então, agora à educação, vamos ouvir a pergunta do nosso comentarista. Tudo bem, candidato, candidata? Olha só, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, a minha área é de educação, eu sou o professor Diego. Gostaria de saber de vocês o seguinte, qual o projeto que vocês têm para tirar de vez essa história de terceirizados, de contrato temporário e efetivar professores sérios e compromissados na rede pública de educação. Obrigado.
verdade, hoje, né, a gente tem um número grande de professores terceirizados aqui no Distrito Federal, e isso tem que ser estudado, né, transformar eles em professores efetivos. Agora, o mais importante na educação é a gente entender na ótica do aluno, né, e dentro do nosso diagnóstico de saúde, a gente levantou alguns problemas, que esses são os problemas que tem que ser atuado imediatamente. Primeiro, a gente tem a questão da primeira infância, né? Hoje a gente não tem acesso à creche a 100% das pessoas aqui no Distrito Federal, infelizmente, né? Então o pai não pode ir trabalhar com tranquilidade, e a gente não tem, né, um ensino, né, adequado para os primeiros 1000 dias de vida das pessoas aqui no Distrito Federal, que é um tempo super importante, porque é justamente onde o desenvolvimento cerebral está sendo feito, né? Então ela já chega com 4, 5 anos na idade escolar com menos capacidade de aprendizado que um aluno, uma criança que teve, né, condições de ter essa educação na primeira infância. Então isso tem que ser visto. Outra coisa em relação ao ensino médio, tem que ver a eficiência do que está sendo. Hoje a gente já tem um benefício que é toda criança acima de 4, 5 anos está na escola. Isso foi uma conquista dos últimos anos, né? Tanto aqui no governo do Distrito Federal, mas como no Brasil inteiro. Agora precisa estar sendo feita. Por que a educação não está sendo passada de forma efetiva? Né? Por que a gente não tem um material didático único implantado nas escolas? Uma metodologia de ensino padronizada entre as escolas, inclusive para a gente comparar resultado? Né? Por que a gente fala, né, de questões que eu acho que são muito mais ideológicas do que ter um resultado prático e efetivo, como a progressão automática? Né? Na minha época de aluno, a gente tinha que estudar para passar de ano. Assim, a gente tirou esse incentivo super importante do aluno e a gente está adiando uma série de problemas que isso vai culminar numa deficiência de aprendizado no ensino médio, né? Então essas coisas têm que ser revistas. E só um ponto fundamental dentro das nossas prioridades é falar do ensino médio técnico. A gente tem que deixar a opção do aluno, né, passar para o ensino médio técnico, como isso já teve uma série de anos atrás, bastante ano, e a gente tirou isso, né, essa possibilidade do ensino médio. E na reforma federal que teve do ensino médio, essa é uma previsão que tem, a gente voltar em dar a opção para o aluno ter um ensino médio técnico e ele sair do segundo grau preparado para o mercado de trabalho. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso comentarista de Segurança Pública, Luciano Leiro. O Distrito Federal vive uma grave crise financeira. A Polícia Civil está desgastada com o não cumprimento de um acordo salarial por parte do atual governo. O número de policiais em todas as corporações é menor do que tinha há uma década. As polícias civis e militares estão em constante divergência. Como administrar a segurança pública no DF nessa situação? Eu acho são temas super importantes e uma coisa que a gente tem que ter é diálogo. Eu estou sendo abordado por muitas pessoas, principalmente da Polícia Civil, em relação a essa questão da paridade entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. Primeiro, a gente tem que falar em relação à paridade, que é uma paridade formal, isso requer uma mudança da Constituição Federal, né? Então, isso que não está nem no âmbito do governo do Distrito Federal, isso está âmbito legislativo, isso precisa ser uma PEC para ter uma paridade entre essas funções. Então, isso tem que ser discutido mais a fundo. Agora, falar de aumento para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, que eu estou sendo muito abordado, eu acho que é super legítimo, né? É legítimo das categorias, uma categoria super importante como segurança pública, está brigando, né, por aumento de salário. Agora, eu não estou aqui para fazer promessa, né? Eu estou aqui para dizer e garantir que a gente tem que ter um diálogo, porque o pedido é legítimo. Isso é legítimo, a gente tem que conversar. Agora, precisa analisar profundamente, né, como que isso caixa dentro do orçamento do Distrito Federal, que já está comprometido com 77% de gasto para a folha de pagamento. Aqui a gente tem um caminho que é rever as prioridades, né, dentro das escolhas, né, do gasto, né, de um orçamento aqui do Distrito Federal. A gente, dentro do Partido Novo, a gente defende que a gente tem que assegurar segurança, educação e saúde. Então, dentro do nosso plano de governo, a gente vai deixar de fazer algumas coisas para investir justamente nesses 3 itens. Então, segurança pública está dentro de investimento prioritário que a gente tem que ter no Distrito Federal. Pré-candidato, a gente tem um pouco mais de 1 minuto para falar de 2 assuntos ainda. A questão dos tributos, depois da crise do combustível, o que o senhor faria em relação, por exemplo, ao ICMS, e também a questão da insegurança e desconfiança do eleitor com os candidatos, com os casos de corrupção e envolvimento com a justiça. 2 temas super importantes. Então, primeiro, a questão de impostos, tributos. A gente, dentro do Partido Novo também, e eu defendo da mesma forma, a gente tem muito imposto aplicado sobre o cidadão. As pessoas no Brasil pagam muitos impostos e não têm um retorno efetivo. Agora, antes da gente falar de redução de imposto,
a gente tem que falar de redução de custeio. Porque não adianta a gente reduzir o imposto e gerar um déficit estratosférico, que isso vai voltar de alguma forma para a população. Então, a população tem que falar de redução de despesa do governo para poder depois falar em redução de imposto. E nesse segundo ponto, super importante também, a gente tem que ter um compromisso com a ficha limpa. Né? É impressionante como a gente tem as discussões das coligações sendo feitas aí sem respeitar um critério básico, que é trazer pessoas honestas para o seu lado. Né? A gente tem aqui um concorrente aqui, pré-candidato também ao governo do Distrito Federal, que foi das últimas eleições, que ele está num partido que o dono do partido foi o chefe do mensalão. E isso não é importante para a população? O senhor pode continuar falando, ainda temos algum tempo? Então, dentro do Partido Novo, a gente leva tão a sério essa questão que a gente não aceita a ficha suja nem para ser filiado. Nem para ser filiado. Enquanto outros partidos aí estão querendo apresentar candidatos que estão dentro da cadeia. Você acha que é um medo que a população tem, que tem sentido? Esse medo da corrupção, essa insegurança? Isso custa para a gente. Né? Isso acaba gerando problema na saúde, na educação. O tanto de corrupção, um dos problemas da saúde é a corrupção que tem dentro do sistema de compras, né, que é conhecido. Então, se a gente não combater com veemência a corrupção, e isso aí acabar com esses conchavos políticos, mudar a regra do jogo, a gente vai ter governo e governo e, na verdade, a população vai estar sofrendo do mesmo jeito. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Esta edição chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia. A partir de amanhã, o colega Marcos Roberto vai me substituir na apresentação. Contamos com a sua audiência aqui na TV União, canal 11.1, às 13h30, ao vivo, com mais um Fala DF, que pode ser feito por você. Mande a sua colaboração. E se quiser rever as matérias e entrevistas, estamos no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. Vamos fazer este jornal juntos. A gente se reencontra na minha volta, dia 4 de julho. Até logo!